Meu nome é Lucas Santos, eu sou acadêmico do 6º ano da Faculdade de Medicina de Itajubá e vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado O Acadêmico de Medicina frente à Morte, uma análise qualitativa sobre o contato com a morte de pacientes hospitalizados em um hospital-escola de Minas Gerais. Eu contei com a orientação da doutora Maria das Graças Mota Cruz de Assis Figueiredo, com o apoio da PIDIC e FIMIT e também do Fundo de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG. Antes de mais nada, é preciso se lembrar que a morte é um tema bastante abordado desde a origem da humanidade. E daí surge então, talvez, um grande clichê associado ao tema, de que a morte é a única certeza da vida. Por conta disso, esse tema foi e ainda é alvo de ampla discussão e temática para diversos estudos. Sabe-se que hoje a maneira como você lida com a morte depende de uma bagagem psicossocial que você carrega com você. E nessa bagagem nós temos tanto influências da cultura, como possivelmente de experiências que talvez você já tenha experimentado ao longo da sua vida. A morte, portanto, ela está presente no nosso dia a dia. E devido a características inerentes à categoria profissional, os trabalhadores da área da saúde se veem muito mais expostos a ela. E uma grande queixa relatada por grande parte desses profissionais é que talvez, enquanto acadêmicos, o preparo técnico não tenha sido eficaz, devido ainda a uma grade curricular que privilegia os aspectos biológicos no ensino. Especificamente, o objetivo desse estudo foi compreender o significado da morte para o acadêmico e como isso influencia em sua vivência, através de uma análise qualitativa realizada através de entrevistas semi-estruturadas. Então, após a obtenção desse parecer de aprovação, nós realizamos um sorteio simples com os nomes dos alunos do 5º e 6º anos da Faculdade de Medicina de Itajubá e obtivemos 7 nomes. Nós abordamos de forma individual esses 7 alunos para a explicação da pesquisa e para convidá-los a participar dela. Quando todos os respondedores aceitaram participar dessa entrevista e responderam um termo de consentimento livre esclarecido, nós marcamos uma data e um local, um momento adequado para esse participante, para que ele possa então responder a essas perguntas da entrevista. As entrevistas se basearam em 3 principais perguntas. O que é a morte para você? Como você vivencia a morte do paciente hospitalizado? E como você tem enfrentado a morte do seu paciente hospitalizado? Outras perguntas também foram realizadas ao longo da entrevista a fim de encontrar maior clareza nas respostas dos entrevistados. As entrevistas, então, depois foram transcritas da mesma forma em que cada um respondeu as perguntas, respeitando as pausas, os risos e a liberdade linguística de cada um. Durante a transcrição das entrevistas, cada acadêmico foi renomeado, como acadêmico 1, acadêmico 2, acadêmico 3, até acadêmico 7. A análise em si da entrevista se deu por meio da análise fenomenológica, que basicamente tende a agrupar conceitos semelhantes ou até mesmo discordantes diante de uma mesma unidade de significado. A análise, então, permitiu que nós derivássemos 4 essências e 10 dimensões. Nossa primeira essência é significados da morte. Temos 3 derivações partidas dessa essência: naturalidade, tangentes espirituais e experiência exclusiva. Bom, todos os alunos responderam nas entrevistas com um certo conforto, dizendo que a morte era natural e inevitável. Tangentes espirituais nós percebemos quando 4 alunos nos disseram espontaneamente acreditar que a espiritualidade os ajudou a lidar com esse assunto. E quando falamos de experiência exclusiva, foi quando todos os alunos ressaltaram que as experiências são únicas e que eles acreditam que é muito importante passar por cada uma delas durante a graduação. A segunda essência desse estudo foi os sentimentos diante da perda. 2 derivações foram possíveis a partir dela, que são profissionalismo não exclui afeto e impotência diante do fato. Quando falávamos de profissionalismo não exclui afeto, foi percebido durante as entrevistas, na fala de todos os participantes, que cada um assumiu para consigo mesmo o compromisso, a missão de não se afetar diante da morte do paciente. E relataram ainda que a grande dificuldade para isso talvez tenha sido a empatia. Quando falamos de impotência diante do fato, nós tivemos aqui um duelo, vamos dizer assim, um paradoxo.
4 dos alunos disseram que, ao presenciarem a morte do paciente, eles se sentiram bastante impotentes, sim, e entenderam aquilo como um fracasso terapêutico. Mas aqueles outros 3 acadêmicos que faltavam, eles disseram que participaram do momento de maneira ativa e que todas as possibilidades terapêuticas haviam sido tentadas. Então, quando viram a morte do paciente, não se sentiram e não se afetaram por ela, porque viram que fizeram o seu melhor. A terceira essência foi experiências como ferramenta de aprendizado. 3 dimensões foram permitidas: negação, o erro na reprodução de modelos e preparo técnico. Diante da negação, nós percebemos que 3 alunos falaram que o distanciamento que existe entre os pacientes, quando eles referem para a gente uma rotina bastante exaustiva e realmente uma limitação de tempo para que se ocorra essa aproximação, era boa, pensando que o contato poderia pesar um pouquinho mais a maneira como eles iriam sentir e vivenciar aquela morte. Enquanto que os outros 4 disseram que essa rotina mesmo, esse distanciamento, acabaria divergindo um pouquinho os ideais humanistas de medicina que eles haviam nutrido até então. Ou seja, eles tornariam o dia a dia mais pesado. Quando falamos do erro na reprodução dos modelos, nós vimos que todos os alunos disseram que não existia uma forma, uma regra para se lidar com essa situação. E quando ainda falamos de preparo técnico, 3 alunos disseram que não encontravam apoio na grade curricular para lidar com esse assunto, ao passo que os outros 3 afirmavam que sim. A quarta essência desse estudo foi a bagagem psicossocial do sentir. A vida também ensina e do discurso à realidade são as 2 derivações que fizemos dela. Isso tudo aqui a gente já, de uma certa forma, chegou a discutir lá na introdução, quando eu já tinha apresentado para vocês o assunto. E aqui foi confirmado quando os alunos nos disseram que sim, as experiências que eles viveram antes ou até mesmo durante a graduação acabaram por influenciar no modo que eles agiram. Durante a redação desse estudo, nós conseguimos ver que muita coisa se confirmou com base nos aspectos encontrados na literatura e que alguns fatos novos acrescentaram melhores características, mais clareza ao fato em si. Impotência diante do fato, naturalidade, negação, profissionalismo não exclui afeto e preparo técnico podem ser justificadas conforme o que eu vou explicar para vocês agora. Até meados do século XVIII, os hospitais eles eram vistos como apenas assistenciais. Somente com o desenvolvimento da medicina é que o hospital passou a ser visto como uma instituição terapêutica. Assim, a morte, naquele momento, passou a ser vista como um erro, uma falha médica. E aí veio a grande dificuldade da medicina, desmistificar a morte como um erro e entendê-la como mesmo um processo natural, que é inerente à vida. E uma maneira que a medicina encontrou nos tempos modernos para tentar resolver esse problema foi modificando a grade curricular de ensino e tentando incluir disciplinas como tanatologia, cuidados paliativos, psicologia médica e com isso abrir mais espaço para trabalhar essa visão. Agora, quando a gente fala de tangentes espirituais, a vida também ensina, experiências exclusivas, erro na reprodução de modelos e do discurso à realidade, essas dimensões já foram constatadas mais claras e próximas das vistas na literatura. Confirmou tudo aquilo que a gente falou na introdução, de que existe sim a importância do que você viveu até hoje, influências culturais, e tudo isso vai influenciar na maneira como você vai sentir e agir. Como conclusão, nós sabemos que a morte é uma realidade e que para os acadêmicos de medicina ela também é uma forma de aprendizado. Entretanto, antes ele precisa de um preparo técnico e que a educação afetiva vai permitir que no futuro ele venha a ser um profissional que compreenda melhor todo esse processo sem perder a empatia e sem que ele se afete negativamente por ele. Aspectos como religião, cultura, idade, local, características pessoais, de lidar com as emoções, influenciam no resultado. Então, por isso, mais estudos que possivelmente abranjam todas essas possíveis variáveis são necessários para que se ocorra uma melhor compreensão do fato e que esse fenômeno social seja desmistificado e passe a ser trabalhado de maneira mais natural. Bom, essas são as minhas referências.
Eu agradeço pela atenção. Muito obrigado.